dos atributos diagnósticos do solo. O que são esses atributos que são diagnósticos? São as características, composições que tem nesse solo, ok? Então, baseado no que ele tem, ou quimicamente, ou fisicamente, ou morfologicamente, vai depender do tipo de característica, a gente vai ter um atributo diferente. E são muitos atributos. E esses atributos são chamados de atributos diagnósticos. E à medida que as edições do livro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos foram aumentando também os atributos diagnósticos. Alguns foram revisados, tá? Foram reescritos, alguns se transformaram, né? Se juntaram e se transformaram em um só, teve uma remodelagem. Então, o que a gente vai ver aqui, né, é baseado no de 2018, que é o mais recente. Então, alguns exemplos aqui de atributos diagnósticos. Quem são, por exemplo, material orgânico, material mineral, V% e o valor T. Então, esses são os exemplos aí de atributos diagnósticos. Então, vamos ver aqui quem são esses atributos diagnósticos. O primeiro deles é o material orgânico. O material orgânico, ele é um material que veio de origem ou animal ou vegetal. Ele um dia foi um ser vivo. Então, ele tem resquícios aí na sua composição de resíduos orgânicos. Ele veio de um organismo que tem compostos orgânicos. Então, ele pode ter vindo de um animal, mamífero, pode ter vindo de qualquer outro tipo de animal, pode ter vindo de um inseto, pode ter vindo de uma planta, então pode ser originado de material vegetal ou animal. E é isso que vai diferenciar um material orgânico de um material mineral, é essa presença de materiais orgânicos em quantidade suficiente para caracterizá-lo como material orgânico. Então, qual é a delimitação que a gente tem para dizer se o material do solo é orgânico ou não? Esse solo, ele tem que ter um teor de carbono orgânico igual ou maior que 80 gramas por quilo. 80 gramas por quilo equivale a 8% de matéria orgânica no solo. Então, como que a gente identifica se o solo possui material orgânico pelo atributo diagnóstico? O material do solo retirado para análise química, vem os dados, né, no laudo do solo. Então, vem lá o teor de matéria orgânica. Então, através dessa análise desse solo, a gente sabe se aquele solo ali tem material orgânico ou não. Para ser considerado material orgânico, que esse solo é orgânico, ele tem que ter no mínimo 80 gramas por quilo de carbono orgânico, ou 8% de matéria orgânica. Se ele tiver 7,9%, daí para menos, ele não é considerado material orgânico, ele vai ser considerado material mineral, com presença de matéria orgânica. Como, por exemplo, aqui a gente viu aqui nesse horizonte A, horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica, mas não é um horizonte orgânico, porque não atende o critério. E se o material orgânico, ele é originário de um dia ele for um ser vivo, né? Um animal ou um vegetal, o material mineral é o contrário. Ele é aquele material que é inorgânico, ou seja, é o inverso do orgânico, ele não foi um ser vivo um dia. Ele é originado do material de origem do solo. Então, esse material mineral, ele pode ter vindo da rocha, pode ter vindo do sedimento, pode ter sido transportado também para esse solo através do vento, através da chuva, ou através de aterro, depende do solo, depende do local, né? Esse material mineral pode ter sido trazido de outro ambiente por ação antrópica, tá? No caso, com a influência do homem. Então, é um material que não vai ter aquela quantidade de 8% de matéria orgânica. Então, para a gente classificar se é material mineral ou material orgânico, só tem duas possibilidades.
é 50% de chance de acerto. Se tiver de 8% de matéria orgânica ou mais, se tiver mais de 8 é orgânico, se tiver de 7,9 para baixo é material mineral. Então só tem essas duas possibilidades, ou vai encaixar em um ou vai encaixar em outro. De 0 a 7,9, mineral. De 8 em diante, orgânico. Esse critério aqui é o critério retirado aí do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.